Olá, boa noite. Oi, Dalton. Já chegou por aí? Boa noite a todos. Bem-vindos à primeira live de 2021. Estamos aguardando o Dalton Ferreira. Tudo Olá, bem? Dalton. Tudo bom e você? Melhor agora na sua companhia. Tudo Tudo, bem com você? tudo azul com você? Tudo azul. Então, Inclusive minha cor preferida. que bom. E é a cor do afluente também. Então, seja muito bem-vindo. Bem-vindo a Uhum, todos. E a gente está inaugurando, né, a primeira live de 2021, depois de um ano dificílimo para todo mundo, né? Eu vou apresentar, vou só esperar um pouquinho mais de gente chegar para eu te apresentar e a gente começar a falar uhum, sobre o curso. Mas já para ir perfeito. a gente trocando uma ideia aqui, a Uhum, gente ficou pensando como seria a primeira live, a primeira conversa de 2021, né? Porque terminamos o ano, um ano que não foi fácil para ninguém, muito desafiador e continua difícil, né? Não só por uhum, questões sanitárias, né? Muitas mortes e tudo, mas também financeiras, né? Uma crise assim que a gente verdade. não consegue ver muita perspectiva. E, Uhum, e a gente achou interessante, já com a experiência que a gente tinha, o Afluentes e vocês, você e Marcelo, que já tinham oferecido um curso lá no Afluentes Físico, né, que foi super interessante. E a gente achou interessante também porque a maior parte do nosso público, ele é de profissionais liberais, pessoas que trabalham com cultura, pessoas que trabalham independentemente, não são empresários necessariamente, alguns são, mas assim, ou que trabalham em empresas, mas assim, as pessoas têm muita dificuldade. O brasileiro é um povo mais gastador também. E determinados setores têm muita dificuldade de lidar com o dinheiro. O dinheiro tem uma característica que parece que, sei lá, que alguns têm facilidade para lidar, outros não, ou então é uma coisa que as pessoas têm medo de tocar, né? Então, agora que verdade. eu já falei para cachorro, eu vou te apresentar para você começar a falar. Dalton Ferreira é Master Coach financeiro, trainer em programação neurolinguística, escritor e palestrante. Escreveu o livro Transformando Dinheiro em Liberdade junto com o Marcelo Felipe. E a partir daí Perfeito. vocês criaram esse método, né? Que é o que você vai falar para a gente. Fala um pouquinho aí. Bem-vindo. Isso aí. Muito boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com você, com o Espaço Afluente, uma casa que eu admiro muito, belo trabalho que vocês fazem, com a cultura, com a diferença de pensamentos, abraçando as pessoas e levando diversas áreas do saber, do bem-estar e do autoconhecimento para nós, seres humanos. Então, tenho E uma olha, gratidão muito grande de ter essa parceria com vocês. que nós também, saiba disso. E a gente sabe que também tem que desmistificar que essa questão de finanças parece que é um outro universo, né? Mas finança também é desenvolvimento pessoal, porque a gente precisa se conhecer para entender a nossa relação com o dinheiro. E é isso que a gente queria que vocês contassem para a gente. Perfeito. Eu comecei a trabalhar com finanças pessoais lá em 2006, 2007, dando umas palestras. E eu percebia que algumas pessoas, com aquilo que eu falava, com as orientações que eu dava, alguns meses depois recebia feedbacks muito positivos. Falando, Dalton, poxa, aquela sua palestra, aquela sua orientação me ajudou muito. Eu saí de uma dívida, hoje eu estou fazendo uma previdência privada, hoje eu melhorei na minha relação com o dinheiro, etc. Mas alguma outra parte do público dava um primeiro pontapé e depois parava, bloqueava. E eu fiquei encucado com aquilo. Dava a mesma informação, uma pessoa aproveitava e utilizava e a outra tinha algum bloqueio e parava. Aí eu fui procurar outros ramos do conhecimento, fui procurar programação neurolinguística, fui procurar neurociências, fui procurar meditação, fui procurar várias ferramentas e todas elas pegando esse conhecimento e falando como eu posso melhorar a minha ajuda das pessoas em relação a dinheiro. E nesse caminho, nesse interim, conheci o Marcelo Felipe, foi meu professor de programação neurolinguística, e a minha visão sobre dinheiro batia muito com a visão dele. Que para falar sobre dinheiro, temos que falar sobre perdão, temos que falar sobre autoconfiança, sobre autoestima, sobre mentalidade, sobre crenças em relação a dinheiro. Você até falou há pouco que muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, enquanto outros têm facilidade, algumas pessoas têm medo. Então, lidar com emoções também em relação a dinheiro. Então, mais os conhecimentos que ele também tem, diversos cursos que ele fez,
a gente montou uma metodologia que primeiro a gente vai falar da pessoa. Quem é você? Quais são os seus sonhos, seus desejos, o que você acredita, seus valores, realmente aquilo que vem de dentro de você, para depois vir e falar sobre o dinheiro. Porque o que acontece? Se nós não soubermos lidar com as nossas emoções, saber aquelas nossas crenças, nossos valores, ter autoconfiança, desenvolver primeiro a nossa parte pessoal, o que acontecia? Era aquela pessoa que eu falava sobre dinheiro, que começava a dar o primeiro passo e travava. Então a gente foi desenvolvendo uma série de técnicas para ajudar aquelas pessoas que estão endividadas saírem do vermelho e entrarem no azul. Pessoas a desenvolverem, fazerem ressignificação de crenças que têm em relação a dinheiro. Por exemplo, no Brasil, fala-se lá, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Por exemplo, qual o bichinho que a gente, quando é criança, começa a utilizar para guardar a moedinha e começar a poupar? É o porquinho? É o porco. Porquinho é limpo ou sujo? Então, quer dizer... já começa uma associação um pouco ruim, né? Vai ver que é porque exatamente. ele é gordo. É porque ele é gordo, exatamente. Mas muitas pessoas associam o pouco que eu curto engorda, o porquinho engorda rápido. Mas muitas pessoas associam a sujeira. Então, muitas vezes a mãe fala, lava a mão, colocou a mão no dinheiro, lava a mão. Mas se você ficou segurando lá no ônibus ali, no transporte, no metrô, quando chega em casa é a mesma cobrança, colocou a mão lá no apoiador do metrô, vai lavar a mão. Não se cobra, mas se colocar a mão no dinheiro, vai lavar a mão. Então existem várias crenças. Desculpa te interromper, mas eu lembro que vocês distribuíram umas fichas para a gente preencher, e aí eram perguntas assim que era difícil de coisas que a gente não tinha pensado antes, que a gente tem que parar para pensar e que a gente normalmente não pensa quando está se relacionando com dinheiro, né? Não faz essa associação. O que aquilo tem a ver com isso, né? Como é que... É muito interessante essa visão de vocês. Sim, porque a forma que a gente lida com o dinheiro vem de muitos processos inconscientes. Então a gente não toma consciência. E a emoção, ela decide por nós o que fazer com o dinheiro. A gente utiliza a razão para justificar, mas quem decide é a emoção. E o mercado, o sistema, sabe como funciona o nosso cérebro, como funcionam nossos comportamentos, nossos hábitos. E ele coloca ali várias pegadinhas para a gente poder agir de acordo com a forma que eles querem. Vamos fazer um teste rápido, até com o público que está nos assistindo? Vou pedir para as pessoas pararem rapidinho e pensarem. Pense em uma marca de refrigerante. A primeira que vem à mente. Posso falar? Provavelmente, pode falar. Para a grande maioria vai vir Coca-Cola. Então, você vê, as coisas já estão tão impregnadas no nosso inconsciente que muitas vezes a gente não para tomar consciência. Então, esse processo de lidar com dinheiro, primeiro passa por um autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, para depois, sim, vir com os princípios financeiros, vir com alguns métodos. Porque educação financeira é simples, apesar de nós não termos aprendido na escola. O que é mais assim complexo é trabalhar com a nossa psique, com nossos comportamentos, com os nossos hábitos, com as nossas crenças, por essa falta de autoconhecimento não ser algo explorado pela nossa sociedade aqui ocidental, esse mergulho dentro de si. Não, e é uma forma de pensar, né? Como a gente nunca aprendeu, isso era uma coisa que deveria aprender na escola mesmo, né? E dentro de casa também. E aí tem cada cultura tem uma relação diferente, mas assim, normalmente, brasileiro tem uma... Ih, Dalton, você está ficando todo... Como é que está a sua conexão aí? Vocês estão... A minha está boa, estou ouvindo e vendo bem. Eu estou te vendo meio pixelado, mas estou te ouvindo. Então eu vou ficar vendo você assim. Se alguém achar ruim, menciona aí, por favor. Também estamos abertos a perguntas, vocês podem perguntar coisas para o Dalton, já começar. Tudo isso é um aquecimento, só para eu explicar, né? Um aquecimento para o nosso curso Entrando no Azul, que serão 5 módulos de 2 aulas cada, sempre às terças e quintas, uma vez por mês. Né? Então, agora o de janeiro, dia 26 e 28, terça e quinta da semana que vem. E é isso, depois vai ter em fevereiro, março, abril, maio, fevereiro, março, abril e maio. E as vendas estão no Simpla, tem um link na nossa bio, é facinho de comprar, pode comprar individual ou junto, fazendo a propaganda aqui, afinal de contas, propaganda é a alma do negócio e é também como é que a gente consegue o dinheiro de volta. Também tem isso, né? O brasileiro tem gastão, né? Tem uma tendência a ser gastão, se endivida muito, né?
Fala um pouquinho sobre essa coisa das dívidas que você falou, que os brasileiros, sei lá, 70% da população está endividada e não é por causa da pandemia. Perfeito. Hoje eu fui pegar os dados mais recentes que tem, que foram de novembro do ano passado, de 2020. 67% dos brasileiros endividados. Sendo que 26%, um pouquinho mais, quase 27%, é inadimplentes. Ou seja, com nome sujo, com uma série de restrições aí, com cadastro negativo. Aí você vai me falar, Dalton, mas isso foi por causa da pandemia, a pandemia deve ter aumentado muito esses números. Não. Em novembro de 2019, um ano atrás, o número de endividados era na casa de 65% e o número de inadimplentes era 25%. Ou seja, se você chamar 4 pessoas para ir na sua casa, pelas estatísticas, uma delas está devendo dinheiro e já está com o nome sujo. Então, antes da pandemia, a pandemia só piorou um pouquinho. Mas os números, pela cultura do brasileiro, como você falou, falta de educação financeira das escolas, a gente vai aprender com os nossos pais. Nós não temos autoconhecimento. O marketing, o mercado vai lá e bombardeia a Coca-Cola quando eu perguntei do refrigerante. Então, o marketing bombardeia o nosso inconsciente para fazer com que nós gastemos mais, seja em roupa, em eletrônicos, relógios, viagens, bugigangas, etc, etc, etc. E nós, aí, pela falta de autoconhecimento, somos controlados por algo de fora. Então, a primeira parte, o brasileiro, ele até por essa falta de educação financeira, por causa dessas crenças, porque se eu acredito que o dinheiro é sujo, o que eu vou fazer? Vou me afastar do dinheiro. Todo dinheiro que entra, eu tenho que me livrar dele porque eu quero me manter limpinho. Só que isso, para muitas pessoas, está num nível inconsciente. Então, o brasileiro hoje, ele tem muito problema em fazer dinheiro. Primeiro que ele não fala fazer, ele fala ganhar. Aí já tem o primeiro erro linguístico, que a gente não ganha. Ganha se alguém chegar e te der de presente. Então, se ganha, uma criança, quando ganha a mesada, ela está ganhando. Nós não, nós fazemos dinheiro. Nós trabalhamos, desenvolvemos competências, habilidades, damos o nosso tempo para fazer dinheiro. Então, o brasileiro tem muito, às vezes, muita vergonha se ele faz um bom dinheiro, em falar que faz bom dinheiro, em querer, ele não se sente confortável. Parece até que as pessoas de sucesso financeiro, muitas vezes, são criticadas, elas não se sentem confortáveis e parece que é um crime a pessoa ter um sucesso financeiro. Então, isso vem muito da mentalidade. Então, outra coisa assim, para a gente poder trabalhar é cada área das finanças é interconectada na outra. Então, a gente costuma trabalhar diversas áreas. A primeira área é entrar no jogo. Então, que hoje 66%, 67% das pessoas estão fora do jogo. Se elas estão endividadas, devendo, elas estão fora do jogo. Então, primeiro, tem que entrar no jogo, para depois ir evoluindo. Depois eu alcançar o quê? O meu ponto de equilíbrio. E sabe o que acontece muito? Desculpa eu te interromper, mas é só porque eu vou lembrar. Claro, fica à vontade. Depois eu esqueço. Sim. O que acontece muito também, as pessoas não têm noção do quanto elas ganham. Às vezes, como eu te falei, tem muitos profissionais liberais que dão aula, que dão não sei o quê, dão curso, e não é um salário fixo no final do mês, né? Então oscila a receita. E aí não tem aquele hábito de fazer planilha, que é aquela coisa horrorosa, que o nome do curso, uma parte, é quem tem medo de planilha. Eu tenho horror à planilha, por exemplo, mas é inevitável, né? A gente tem que lidar com alguma organização, né? Exatamente. A planilha é só uma das ferramentas. Qual a melhor ferramenta, Dalton? É aquela que funciona para você. Pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo, pode ser um caderno que a pessoa vai lá e desenha no caderno, rabisca no caderno. Tem uma amiga minha que fazia com extrato do banco. Ela só tirava R$200 por mês, para alguma necessidade que tivesse em dinheiro, e ela pagava tudo no débito. No final do mês, tirava o extrato do banco e ali ela sabia em que tinha gastado. Para ela, funcionava. Ela tinha a reserva financeira dela, fazia a previdência privada dela, vivia com uma boa qualidade. Então, o importante é que cada um encontre o seu método. Mas se eu não sei quanto que entra e eu não sei quanto que sai, como é que eu vou tomar decisão? Então, isso é muito importante. Essa decisão, né? Como é que a gente define nossas prioridades? Porque às vezes a gente também está gastando dinheiro. Uma coisa que você também falou que eu achei legal. Geralmente, quando você vai fazer um planejamento, até já vi na televisão assim, você vai enxugar. A primeira coisa que você corta são as coisas prazerosas, né? E aí você vai ficando
sufocado, porque você já não tem dinheiro, né? Você tinha falado isso uma vez, lembra? Ah, corta, você tem que separar para você também. Fala aí, é melhor você falar do que eu, fala. Isso. No planejamento financeiro eficaz, muitas pessoas têm medo de fazer um planejamento financeiro e uma organização financeira por dois motivos. Um, por achar que vai ser chato, vai ser complicado, vai ser uma planilha, vai ser alguma coisa lá. E o outro, que até é mais comum, é o medo do resultado que vai encontrar. Então, o que acontece? Primeiro, desmistificar isso. Quando a gente faz uma administração de saber entradas e saídas, isso é para quê? Para eu ter clareza de quanto está entrando, o quanto que eu estou gastando para eu tomar uma decisão. Porque se eu não tomar uma decisão, o mercado vem e vai tomar decisão por mim. Vai cortar minha luz, vai cortar meu crédito, vai cortar, enfim. E eu vou ficar numa situação difícil. Então, quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, dentro dessa organização, a gente tem que separar aquelas áreas que, para a gente, são importantes. Que é o lazer, o dinheiro de almoçar fora, é o cigarrinho de quem fuma, é a cerveja de quem gosta de tomar uma cervejinha, a pizza, o chocolate. Então, dentro de um planejamento financeiro, a gente começa organizando por aquilo que dá prazer para a gente. O que eu vou fazer é aquelas áreas em que, de repente, está havendo um desperdício, aquelas áreas que, para mim, não são tão importantes, não são relevantes, mas como eu não tenho nenhum tipo de controle de administração, eu não tenho a noção de quanto é. Então, de repente, você fala, eu tenho uma assinatura de algo, só que essa assinatura eu não utilizo. Eu, por exemplo, gosto muito de ler. Teve um período que eu assinava na Amazon para poder ler os e-books lá, gratuito lá, tinha uma assinatura mensal. Eu falei, nossa, nos últimos 6 meses não li um e-book. Não estou tendo tempo. Então vou cancelar essa assinatura. Só que eu tinha noção que eu tinha essa assinatura. Isso, tem essas pegadinhas que você fala, né? Às vezes você assina um negócio, aquilo se renova automaticamente, ou então você não faz pacote de telefone. Eu mesma aqui em casa, o telefone é um negócio, o celular é outro, a internet é outra, que você não faz um combo, né? Você vai perdendo dinheiro em lugares que você não percebe o ralo. Ó, fez gol. Isso aí. Fez gol o Flamengo. Foi. E aqui por perto todo mundo grita quando sai gol do Flamengo. Todo mundo eu grita. Já achei que era outra coisa. Ainda bem... Eu falei, meu Deus. Não, é o pessoal aqui na área, aqui todo mundo grita. O home office tem dessas coisas. Mas isso é interessante porque muitas vezes quando a gente faz um planejamento financeiro, a gente não corta. Às vezes, como você falou, a gente faz um pacote, otimiza os serviços que nós costumamos utilizar, conhecemos nossos hábitos de consumo, e através da otimização desses serviços, nós até melhoramos eles, e através de um pacote e de uma negociação, o preço reduz. Esse exemplo que você deu, eu em 2018, eu pagando meu telefone da minha esposa, internet, TV a cabo, telefone fixo e tal, na época que a gente tinha, eu estava ali com quase R$850. Aí eu olhei aquilo ali e falei, vou organizar isso aqui. Organizei, saiu por 400, ainda coloquei canal de filmes que eu não tinha, dobrei a minha internet, melhorei a qualidade de telefone. Só esse curso vai bombar, Dalton. Vamos fazer Exatamente. Exatamente. Inclusive é o que começa. A gente começa, eu falei, para o início de ano, as pessoas costumam colocar lá, na virada do ano, o seguinte, vou emagrecer, vou começar a frequentar a academia, vou me alimentar melhor e vou lidar melhor com o dinheiro. Vou acertar minha vida financeira. Aí até por isso que no início do ano a gente se propõe, a gente vem com aquela motivação de querer fazer algo diferente, de querer que esse ano seja diferente, até por causa de um ano ruim que a gente teve, questões sanitárias, emocionais, enfim, e financeiras também, que impactou, somente na forma de fazer dinheiro das pessoas. Então, assim, como organizar? Quem tem medo de planilha? A gente vai falar sobre planilha, vamos falar sobre aplicativo, sobre outras ferramentas, mas como pode ser prazeroso, porque quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, a gente vai planejar aquilo que para a gente é relevante. Vou planejar a escola do meu filho, vou planejar a minha próxima viagem, vou planejar eu que gosto muito de estudar, o próximo curso que eu vou fazer, a próxima formação. Então, isso que é importante. Quando a gente faz um planejamento financeiro, a gente vai o quê? Verificar aquilo que para mim, Dalton, é importante, para cada um são coisas diferentes, mas realmente é perceber o que vem de dentro de nós. Não que a sociedade fala, você tem que ter o carro tal. Isso vem de dentro de mim ou vem para me comparar com o meu vizinho? Você tem que morar na casa tal. Isso realmente é algo que eu quero ou é algo da sociedade? Uma vez que eu defino aquilo que eu quero, como eu vou fazer para alcançar? Então, o planejamento financeiro é um atalho para eu poder alcançar isso. Só que para eu poder sair, chegar onde eu quero, eu tenho que saber onde eu estou. Uma vez um amigão meu, foi uma festa aqui em casa, e ele me ligou e falou, Dalton, me perdi. Como é que eu faço para chegar até aí? Eu falei, onde você está? Ele falou, cara, não sei. Eu falei, a primeira coisa que você vai fazer, descobrir onde você está e me liga de novo.
Se você não me disser onde você está, não tem como dizer qual rua que você vai pegar. Então, a mesma coisa. Quando a gente faz uma organização, é para eu saber de onde eu estou. Para aí sim eu poder fazer um trajeto, um caminho para poder realizar realmente aqueles sonhos, aquilo que eu quero. Ó, a Gabi está perguntando se tem algum módulo ou conteúdo para freelancers, porque, como eu te falei, nossa clientela, aqui nossos clientes são muito autônomos. E aí a receita é sempre uma coisa assim, tem horas que tem trabalho, tem horas que não tem, 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 tem horas que tem. Então fica difícil às vezes planejar, porque é isso, aí começa a vir E aí tem a importância daquele plano B que você também estava falando, né? Que você fala que é uma coisa importante. Isso, tem um módulo específico. A ela. Isso. É Gabi que escreveu? Eu vi passando rápido aqui, a tela fica pequenininha para a gente. Gabi, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Vai ter um módulo específico que é como criar um plano B, que a gente vai desenvolver através das habilidades, das suas paixões, das suas habilidades, da sua vocação, com a necessidade do mercado, como você pode expandir a sua forma de fazer renda, como você pode criar rendas alternativas. Por exemplo, eu dou aula de PNL, eu faço assessoria e orientação financeira, dou treinamentos em empresas. Então, assim, dentro das minhas habilidades, vendo livros que eu escrevi, eu desenvolvo 4, 5 formas diferentes de gerar renda. Porque quando uma cai, eu invisto mais na outra. Então, isso é muito legal, principalmente para profissionais liberais, falar assim, olha, esse daqui é o meu carro-chefe. Mas como eu posso fazer um plano B, um plano C, um plano D, e poder fazer, muitas vezes assim, às vezes aquela habilidade que você já possui, já dá para fazer 3, 4 rendas diferentes. Não é nem que você vai desenvolver habilidades diferentes. Vou dar um exemplo que a minha esposa fez. Minha esposa trabalhava como vendedora e depois ela um dia começou brincando, fazer doces, fez cursos, começou a fazer docinho para a gente experimentar, começou a ter encomenda. O negócio cresceu tanto que ela parou com o emprego dela para trabalhar com doces. Depois os doces deram uma caída. Ela começou a trabalhar com papelaria. É tipo daquelas coisinhas que vão com doce, vai para a festa, toda aquela ornamentação da festa. Então ela foi se reinventando. Na época da pandemia, ela pegou a minha sogra, que é costureira, pegaram cheio de retalhos que estavam, começaram a vir para fazer máscara. Deu tanto certo que elas começaram a comprar pano para vender mais. Então é desenvolver as habilidades que a gente tem, aquilo que a gente gosta de fazer, com a necessidade do mercado, alinhar isso para poder fazer uma renda financeira equilibrada. Ter alternativas. Haja resiliência, né? Em tempos de crise, a gente tem que ter muita resiliência, porque existe também aquela forma de falar que você... Às vezes a gente fica igual o ratinho de laboratório, né? Procurando saída, da mesma forma, batendo com a cara, o focinho na parede. Quando às vezes a saída está para cima, para um lugar que a gente não está vendo, né? A gente fica insistindo na mesma saída, porque é o que a gente conhece. E eu acho que uma coisa que a pandemia fez, que ela deu uma quebrada geral em todo mundo, e nesse vazio, nessa angústia, nessa aflição, nesse desespero, a gente vai ter que achar alternativas que talvez a gente nunca tenha pensado antes, ou talvez nunca tenha tido tempo de pensar, né? Que pode agora... Tem um amigo que é ator, aí ficou ferrado. Por sorte, ele gostava de astrologia, já tinha estudado, começou a atender. Uma hora ele falou assim, vou começar a fazer mapa. Abriu a porteira, de repente ele começou a receber um monte de pedido de consulta. Então, assim, nem ele mesmo esperava que fosse dar esse retorno. Então, é interessante isso também, né? De você abrindo possibilidades para você mesmo, né? Se conhecer melhor, se desenvolver em outras áreas, né? Sem dúvida. E desenvolver a criatividade. Geralmente começa com aquela paixão, aquilo que é um hobby para a gente. Eu, durante muitos anos, trabalhei com tecnologia da informação, com TI. E comecei a dar palestra de educação financeira, eu gostava tanto de falar, e você vê que toda hora você tem que me cortar, porque se deixar eu falo até amanhã. Mas eu também fica à vontade, que eu falo mesmo. E que depois começou como hobby, eu dando palestras gratuitas, aí as pessoas começavam a me procurar, comecei a dar até entrevista para jornais, etc. E comecei a estudar, fazer uma série de formações. E falei, uau, aquele hobby se transformou numa segunda carreira. Então isso é muito interessante. Agora, tão importante quanto gerar, naquela mão que eu faço dinheiro, é esse gerir, administrar, que a gente vai estar falando na semana que vem. Como organizar, como realizar nossos sonhos. Sabe por quê, Mariana? Porque, por exemplo, uma pessoa tem um sonho, fazer aquela viagem bacana com o cônjuge, ou com o marido, com a esposa, com a família, para um local bem bacana.
E o que acontece? Ela faz a viagem. Só que se a viagem, o valor total do que ela aproveitou fosse X, ela paga 3X. Que ela pega empréstimo, passa algumas coisas no cartão de crédito, quando vem a fatura, não consegue pagar à vista e paga no rotativo, aquele valor mínimo. Aí quando você vai ver, aquele gasto que você teve, na verdade, você está pagando o triplo. Então isso não é uma forma inteligente. Você poderia estar fazendo 3 viagens daquela. Então, muito importante, além de desenvolver para fazer mais dinheiro, é como eu administro. E como é gostoso, que eu acho mais interessante, que eu comecei a administrar as minhas finanças foi em 2005, quando eu comprei meu imóvel e marquei meu casamento. E eu falei, caramba, agora vai começar a vir condomínio, mobiliar casa. E eu pensei, vou fazer isso por 3 meses, só para eu ter uma ideia de mais ou menos quanto que eu gasto, para poder não... Foi tão gostoso e é tão rápido, que eu gasto 1 hora por mês para fazer isso. Que aí, até hoje eu faço, eu fui otimizando, fui melhorando a minha forma de fazer. Temos, acho que, uma pergunta aqui. A Cláudia está perguntando para a gente quais são os vilões do planejamento financeiro. Então, existem alguns vilões. 1, falta de educação financeira. 2, crenças limitantes. Sempre que eu falo em crenças, não é religião. É aquilo que a gente acredita. São paradigmas, programas. Nós temos limitantes. Mas eu vou colocar um terceiro, para mim ainda é o principal. São nossas emoções. Normalmente nós somos crianças em relação a aprender a lidar com as nossas emoções. Então, o que acontece? Assim como educação financeira, inteligência emocional é um outro módulo que deveria ter nas escolas também. E durante a minha proposta com o do Marcelo, de trabalhar finanças, a gente pega muito essa questão emocional. Inclusive, essa coisa entre a diferença entre desejo e necessidade. Desculpe, falei por cima. Não, é perfeito. Desejo e necessidade, né? Essa diferença entre desejo e necessidade. Em geral, a gente é muito mais movida pelo desejo do que pela necessidade, né? Exatamente. Necessidade é que a gente tem de colocar uma roupa, de ter um alimento, ter uma moradia, etc. Agora, sim, eu posso me alimentar de uma forma, eu posso me alimentar com desejo, quero comer aquela carne, que é uma delícia, adoro comer também, mas sempre. Então, isso é um desejo, eu posso me alimentar com outro produto. Só que nós temos que, assim, o que a gente levanta, a bandeira que a gente levanta, é de realizar nossos desejos. Obviamente, tem as nossas necessidades atendidas e desejos também, só que planejados. Quando nós organizamos, às vezes eu falo, nesse momento, é um momento que aconteceu algum obstáculo e, de repente, não vai dar para realizar todos os meus desejos nesse momento. Quais são aqueles que são mais importantes para mim? Como eu posso realizar esse desejo, de repente, de uma forma mais econômica? Se meu desejo é lazer, é estar com os amigos, então, de repente, ao invés de ir para um restaurante caro, se reunir na casa de um, de outro, cada vez se reunir na casa de um, e cada um entra com alguma coisa? Agora facilitou, porque ninguém pode ir para casa de ninguém, nem para restaurante caro. Então, está todo mundo em casa. Exatamente. Mas aí cada um na sua casa O problema é a internet, né? Porque as pessoas também começam a compensar, porque aí também entra essa parte emocional, que é da compensação, né? Eu já estou aqui no quarentenado. Eu já estou não sei o que, é que nem comida. Vou comer um chocolatinho, já que eu fiz um não sei o que lá. Então você começa fazendo esse sistema de compensação, quando você vê, você fez uma bola de neve que você não consegue voltar, né? Desembolar. Exatamente. Aí, por isso que a gente fala que nossos módulos financeiros é um diferencial que a gente fala sobre o ser humano, sobre como nós. Então nós queremos saber o seguinte, assim, um exercício que a gente costuma passar para as pessoas é o seguinte: as pessoas começarem a avaliar, quando ela consome alguma coisa, qual era a emoção que estava antes do consumo? Qual era a emoção durante o consumo? Qual a emoção que foi pós o consumo? Então, por exemplo, teve uma amiga minha que antes de consumir, ela sentia ansiedade, muita ansiedade. Aí comprava roupas, comprava quase que a loja inteira. Aí depois ela sentia arrependimento, porque ia ter que pagar aquela fatura astronômica e não ia fazer outras coisas. Então a gente percebeu o seguinte, ela está o quê? Ela não está comprando roupa, ela está comprando uma emoção, porque quando a gente consome, vem a dopamina, a serotonina, dispara uma química no nosso corpo que nos propicia bem-estar. Propicia uma alegria, uma leveza. Então, na verdade, a gente não está comprando o objeto em si muitas vezes. A gente está comprando aquela química que aquela compra, que aquele objeto propicia na hora. Então, quais são outras atividades que nós podemos fazer que vai propiciar aquela química? É tomar um chopinho com um amigo, é dar uma corrida, é ler um livro, é dançar,
quando tiver liberado, ir para a praia. Então, como você pode também acessar aquela química para não ser necessário comprar, que depois gera o arrependimento, para você poder fazer. Uma vez eu descobri que eu tomava muito café na rua e comia chocolate, por causa de tédio. E eu falei, caramba, por trás desse meu consumo está o tédio. Então tem que achar mais lazer, achar mais formas de, durante o dia, ter essas recompensas, que não precisa ser com algo comendo ou com dinheiro, para poder ter esse equilíbrio. Porque o nosso corpo ele procura o quê? Homeostase. É um equilíbrio, e normalmente a gente tem muito estresse, tem muita ansiedade, a gente está bombardeado por diversas emoções que tiram a gente do nosso centro. Então eu fui jogar futebol, fui jogar tênis para poder encontrar aquele meu, através do esporte, era ao mesmo tempo lazer, estar com os amigos, economizava em dinheiro e saúde. Então a gente trabalha muito essa questão de uma forma geral. E a emoção, como foi a pergunta da Cláudia, a emoção para mim é o principal vilão. Entendi. Inclusive, essa coisa que você falou do cafezinho se aplica também da mesma forma como as pessoas não têm noção do quanto ganham, nem quanto gastam, nem desse consumo. Às vezes você vai ver, quando o dinheiro aperta, que você vai olhar, nossa, mas eu fiz isso tantas vezes esse mês, né? Eu comprei tantos livros, eu comprei tantas... A gente vai indo no impulso e não tem o hábito. Várias pessoas já quiseram saber se a gente vai aprender a trabalhar com planilha no curso. Então, você fala. Normalmente, por ser uma pessoa que gosta de planilha, que quando eu comecei a trabalhar com isso, a ferramenta que existia era a planilha, eu mostro algumas ali que eu otimizei como exemplo para aquelas pessoas que gostam também de planilha. Eu falo, pô, Dalton, isso que você está mostrando para a gente, ou para mim, caiu bem. Essa sua forma de fazer é uma forma que para mim também, na minha forma de perceber, vai funcionar bem. Mas nós mostramos ali o que é importante. Dentro da sua organização, que pode ser planilha, que a gente até oferece para quem participa do curso, se quiser utilizar aquela. Se quiser utilizar um aplicativo, a gente indica também. Se sente mais confortável em fazer na mão no caderninho ou puxando o extrato do banco, se só faz compra por débito, se assim for mais claro, é para cada um. Mas o importante nessa organização é eu dividir por setores. Saber em quais setores o meu dinheiro está indo. Será que está indo demais em lazer? Será que está indo demais, de repente, em gastos dentro de casa? Será que, de repente, está indo muito no supermercado? Muito, de repente, com transporte? Para eu ter essa clareza. Para quê? Para me propiciar a tomar de decisão. Tudo desse planejamento é o quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu. No final de 2019, eu percebi o seguinte. Eu andava muito pouco com o carro, menos de 5 mil quilômetros por ano. Muito pouquinho. E o carro já estava ficando depreciado e tudo mais. E eu olhei ali, falando, com o gasto que eu pagava de manutenção, de gasolina, de IPVA, etc., seguro, etc., eu parei assim e falei, olha, o gasto que eu tenho mais ou menos em média mensal, se eu vender o carro, além de eu pegar um dinheiro e começar a utilizar Uber, que eu vou muito aqui para lugares pertos, e de vez em quando alugar, que é até legal, cada hora eu estou com um carro diferente, até para quebrar a rotina, eu vou ter um gasto de metade por ano que eu tenho. Então eu escolhi essa opção. Quando preciso de carro, alugo, muitas vezes é de Uber. Na época, antes da pandemia, era o metrô, que era às vezes locais perto, moro perto do metrô. Então foi uma decisão minha. Para mim, no meu jeito de ser, isso é de cada um toma a sua decisão. Assim, por isso eu estou falando uma de carro, mas para cada pessoa vai ser uma área diferente. Preferi cortar um custo de carro, ainda acho que para mim foi bacana, porque eu posso alugar carros diferentes, quebrar aquela rotina, e ainda tive uma economia. Então, para cada pessoa, muitas vezes o vilão está no supermercado, muitas vezes o vilão vai estar no lazer, muitas vezes o vilão aquela vai velha estar na história, roupa. aquela velha estratégia de você ir ao supermercado, você não pode ir com fome e nem pode ir sem lista, porque aí você está ferrado, porque aí você vai comprar muito Isso aí, mais, né? Dicas como essa e outras, de como a gente pode fazer economizar um bom dinheiro sem cortar, em alguns casos é necessário fazer um corte que seja temporário. Mas, em muitos casos, quando a gente vai conversar com as pessoas, não precisa cortar. É uma reorganização. Então, de repente, fala, poxa, eu estava gastando R$2.000 por mês no supermercado. De repente, vão ter técnicas ali, dicas ali, que você vai continuar comprando a mesma coisa. E Olha, vai gastar Gabriela, 1.500. Gabi acabou de falar, entendi, a planilha é como um hemograma completo, é exatamente Perfeito. isso, né? É isso aí. Você sabe todas as suas taxas, aí você vai ter que cortar o açúcar, vai ter que fazer não sei o que lá, né? Vai ter que ir equilibrando e equalizando essas taxas. É isso mesmo, até porque ela vem calculadinha com percentual. Em habitação estou gastando tanto.
Sabe quanto que vocês estavam falando de dívidas antes? Eu estava estudando esses dias, o brasileiro, em média, gasta 30% da sua receita para pagar dívida. Ou seja, se uma pessoa faz 10 mil reais por mês, 3 mil é para pagar dívida. Por quê? Porque os juros cobrados pelas empresas que emprestam dinheiro, os bancos, ainda é muito caro. Então, você pega um dinheiro emprestado, você paga 3 vezes o valor do que você pediu emprestado. Então, dentro do planejamento financeiro, como é que eu faço uma reserva para realizar meus sonhos? Ou para aproveitar oportunidades? Se acontecer um imprevisto, é da reserva que eu tiro. Por exemplo, uma pandemia. Quem tinha uma reserva, aproveitou muitas coisas que baixaram, conseguiu manter a tranquilidade. Então, é isso que a gente vai trabalhar durante esse módulo do planejamento financeiro. Ou seja, como esse construir negócio uma reserva. parcelar cartão também, tudo isso também pode ser uma roubada, né? Pode. Ficar Mas não parcelando. necessariamente é. Isso. O que pode ser? Por exemplo, Dalton, você não parcela nunca no cartão? Parcela. Eu vejo, por exemplo, que algo que eu vou comprar, não vou ter um desconto para comprar à vista. Recentemente eu fiz uma obra aqui em casa. Aí eu falei, o material ali que foi necessário, que eu vou fazer? Eu vou parcelar em 10 vezes, eu tenho esse dinheiro guardado, mas prefiro ficar com o dinheiro em caixa, eu parcelando em 10 vezes, cabe no meu orçamento. Então o que eu faço? Vou te dar já uma outra dica que a gente vai dar no curso, eu vou dar aqui para você que está assistindo a gente. Dentro do planejamento financeiro, eu estipulo um valor que eu posso gastar dentro do cartão de crédito. Fala assim, por mês de cartão de crédito eu vou gastar no máximo X, até para aproveitar os pontos que o cartão me dá, para aproveitar para consumir outras coisas. Então, é um uso inteligente do cartão de crédito. Só que para isso tem que ter disciplina, tem que ter uma boa gestão emocional, tem que ter uma boa base de educação financeira. Para muitos clientes eu falo, vira um vilão. Quando chega no mês seguinte, você já está pagando tudo parcelado, ele já vem altão, né? No mês seguinte. Isso, tem que ser tem muita disciplina. E eu vou te falar, daqueles números de endividados que eu te falei no início do bate-papo, para 80% desses endividados, que é quase 70% da população, em 80% dos casos, o vilão é o cartão de crédito. É o mau uso do cartão de crédito. Porque ele dá uma ilusão, aí volta para o negócio da emoção, que ele te dá uma ilusão de que você pode comprar aquilo, porque você vai parcelar em 600 vezes, e aí você fica pagando eternamente, e quando você vai comprar outra coisa, você também parcela, então você fica enxugando gelo, né? Você ficou aquela bola lá sempre. Exatamente. Aí o que acontece? As pessoas vão pagar a fatura do cartão no rotativo. A fatura veio X, eu vou pagar X sobre 10. Depois, mês que vem, eu vejo. Só que o que acontece? Você ainda vai consumir mais no mês, e aqueles 9X que você não pagou, quando chegar no mês seguinte, ele já está em 12X, com mais o consumo que você fez nesse mês. Aí fica impagável. Isso é uma técnica simples, eu não vou dizer aqui não, vou deixar para o curso para terça-feira falar. Não pode entregar tudo. Entregar tudo. Como você pode fazer para substituir essa dívida? Se você já está numa dívida, a gente vai ter um módulo também só sobre dívida, que é como entrar no azul, é o último. Então, aquelas pessoas que estão endividadas, como é que elas podem fazer para reduzir o valor das suas dívidas? Como é que elas podem aproveitar algumas alternativas que existem no mercado para reduzir drasticamente aquele valor? Descobrir o que aconteceu, mudança de comportamento, mudança de mindset para ela poder trazer uma programação diferente para não... Porque que acontece? Muitos devedores que eu vi na minha experiência, eles começam a pagar dívida. Quando pagam a dívida, o que acontece? Entram numa dívida nova. Então isso está aqui. Então por isso que é legal, porque cada módulo que a gente está é integrado. No módulo Mindset a gente vai mostrar isso. Então, mas no módulo de dívidas a gente vai... Eu estou sem a cola aqui, talvez você tenha aí, você tem? Tem. Senão, pego aqui. Com a sequência eu olho aqui. Fala de cada módulo um pouquinho, o tema deles e como é que vai ser. Ok. Primeiro módulo, quem tem medo de planilha, que é sobre planejamento financeiro e organização financeira, que vai ser terça e quinta da semana que vem, nós vamos trabalhar isso. Mas assim, focado para quê? Como realizar meus sonhos? Quais são os meus sonhos? Como eu faço para realizá-los? Para isso que eu vou me organizar financeiramente. Já muda até a motivação da pessoa, que a gente procura trabalhar até com essa parte motivacional e emocional, para a pessoa passar a se organizar. Ela tem o motivo certo. Depois do segundo módulo, nós vamos falar sobre, foi até a pergunta da nossa amiga Gabi, como fazer mais dinheiro. Como eu desenvolvo para poder começar a gerar alternativas de receita. Depois do terceiro módulo, a gente vai trabalhar nossas crenças financeiras. O que está lá na minha mente? Qual é aquele bloqueio? Relacionar com dinheiro, que com isso de uma vez por todas.
No quarto módulo, nós vamos falar sobre investimento. Falar além da poupança, de uma maneira didática, sem financeiros, como é que a gente faz uma reserva financeira, onde eu invisto para aposentadoria, onde eu invisto para aquele sonho que eu tenho, de uma maneira bem didática. E por último, Isso é entrando outra no azul. coisa, que é outra coisa que é difícil, né? Porque quando você consegue fazer uma reserva, todo mundo bota na poupança, a poupança não rende. Aí ninguém entende aquilo, CDB, CDI, se não sei o quê, né? Uhum, Cada nome difícil, e aí fica todo mundo sem, aí não pode tirar, aí você não, exatamente. né? Então tem que entender minimamente. Fica uma coisa codificada, né? Uma linguagem codificada. Ó, a Cláudia está Sim. botando aqui os modos. E a pessoa, para generalizar, às vezes fala, vou investir em renda fixa, achando que renda fixa é tudo a mesma coisa, e não é. E renda fixa, dependendo de onde você pôr, dá negativo também. Então, para as pessoas conhecerem os riscos que tem, quais Uhum. são as alternativas que tem para trazer segurança, a importância de ter liquidez. O que é liquidez? Um dinheiro que eu precise rapidamente. Como eu faço para colocar a mão nesse dinheiro? É um dinheiro que eu quero mais rentabilidade, que eu dou um tempo maior para isso. Então, ver as alternativas e conhecer. Fazer sempre o quê? Conhecendo. Que geralmente é um papel que as pessoas terceirizam. Ah, vou passar para o meu gerente do banco, vou passar para não sei quem. Só que será que aquele profissional que está lá, ele está defendendo o seu interesse ou está defendendo o interesse da instituição que ele trabalha? É. Então, se você assim você sua tanto para arrumar aquele dinheiro, para poupar, quando você vai investir, de repente você vai investir para, quando for sacar menos do que você guardou, não é inteligente. Então, a gente vai trabalhar essa questão, mas com muita didática, com muita leveza. E por último, é como entrar no azul. É quem está endividado, como criar um plano para poder sair. Esse último é um pouco do apanhado de estratégias para fazer mais dinheiro, estratégias É um para pouco do apanhado organizar. É um pouquinho de tudo, é um não, apanhado geral. de 2020, né? Porque todo mundo ficou endividado em 2020 e vai ter que agora aprender a sair das dívidas e entrar no azul. Exatamente. Entrar no jogo. Como é que eu faço para entrar no jogo? E isso é muito importante. Porque enquanto a gente está com dívida, de repente está cortando coisa daqui e dali, a gente está fora do jogo. Então aí depois a gente entra no ponto de equilíbrio, para depois a gente conquistar nossa segurança financeira, depois conquistar a independência financeira, até finalmente ter uma vida assim com mais liberdade. Então existem E aí algumas etapas para ir alcançando. e entram aí de novo a questão das prioridades, né? Porque se você, tanto você precisa estabelecer suas prioridades para você parar de gastar, para você se organizar, como também para você sair da dívida, você tem que estabelecer, porque aí talvez seja mais difícil você saber aonde que você tira, o que que você faz, de que forma você se organiza para poder deixar a reserva subir de novo, né? Exatamente. Tapar os Dívida. buracos da caixa d'água. Isso, dívida, a gente assim faz um plano estratégico para equacionar as dívidas. Em seguida, a gente trabalha, que é no módulo 2, como fazer para ganhar fazer mais dinheiro. Uhum. Então, assim, porque se eu faço mais dinheiro, automaticamente essas dívidas vão sendo resolvidas mais rápidas, mas também trabalhando nesse curso do Entrando no Azul, os princípios da sabedoria financeira. Então, a gente procura ali trabalhar vários princípios que, quando a gente executa, o nosso próprio comportamento, nossos hábitos financeiros modificam também. Tá ótimo. Pessoal que está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta para o Dalton, se não, as inscrições estão abertas no Simpla, né? Acho que vai ser super Uhum. interessante. Foi essa nossa motivação mesmo de proporcionar. Até não é um assunto que necessariamente o Afluentes. A gente é uma plataforma que trata de cultura, desenvolvimento pessoal Uhum. e coletividade, deu um branco agora. Coletividade. Mas também é desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, né? Porque, em geral, finanças fica fora, como se fosse, finanças não é cultura, finanças não é coletividade, mas. Né? Então, essa maneira de você se conhecer, entender como é que você se relaciona com o dinheiro para você poder sei lá, até fazer as coisas que você gosta, poder ajudar outras pessoas, né? Poder ser solidário, poder desenvolver novos potenciais para você mesmo. Dinheiro fica Uhum. muito atrelado é um outro interessante essa coisa do valor, né? Nosso pai sempre falava muito isso. Existe uma diferença entre valor e preço, né? O preço é um custo ali, quanto custa aquele negócio. O valor também depende de quanto que querem pagar por aquilo, porque não adianta você dizer que a coisa custa 10, que se ninguém pagar, ela não vale aquilo.
né? Mas existem outros valores que também estão atrelados ao dinheiro e que acabam comprometendo essa relação, né? Poder, né? Sem Essas coisas dúvida. assim, Sem dúvida. aversão, né? Medo, sei lá, essas coisas que a gente falou todas, as emoções todas que estão Uhum. envolvidas, né? O dinheiro, ele O significado que a representa, gente dá a dinheiro, né? O é, significado que ele representa na vida de cada um. Para alguns é liberdade, para outros é uma forma de ajudar, de se elevar como ser humano, porque através dele vai levar oportunidades. para outros é uma Para forma de outros é oprimir. medo, é uma forma de oprimir. Então, é justamente. E uma vez, você falando isso, uma vez eu perguntei ao meu filho, ele era pequeno ainda, era criança, aí eu virei para ele e falei, Renato, para você dinheiro é bom ou ruim? Ele falou, pô papai, é ruim, as pessoas brigam, batem por causa de dinheiro. E eu falei, uma faca. Ele falou, a faca é boa papai, porque a faca a gente corta o pão, passa manteiga. Eu falei, Renato, mas tem pessoas que pegam a faca para machucar os outros. Pô papai, então a faca é ruim. Pô Renato, mas tem pessoas que pegam a faca para se alguém estiver preso ir lá e cortar. Pô papai, então a faca é boa. Uhum. Aí depois eu fui brincando assim com ele, indo e voltando, e falei, ah, pai, já entendi o que você quis dizer. Então é a mesma coisa, dinheiro é uma energia, é um meio. O que nós aqui damos o significado. Nós podemos fazer algo bom e produtivo com dinheiro, ou nós podemos chegar em ser escravos do dinheiro. isso, Então a questão é o dinheiro, não é o dinheiro. A questão somos como nós nos relacionamos com ele. isso. E aí, já que você falou que dinheiro é energia, e energia precisa circular. Então, também essa ideia de que dinheiro tem que se segurar o dinheiro para você guardar o dinheiro, também tem muito a ver com esse apego, né? Porque você tem que ganhar Uhum. dinheiro, mas o dinheiro também tem que circular, porque ele é uma energia. Entrar no fluxo, assim Isso como o aí. afluente também. Então, entrar no azul, porque com o Uhum. dinheiro você também pode ajudar outras pessoas, né? Favorecer, Sim, né, outras pessoas, a si mesmo, os que estão próximos e tal. Ele serve para isso, né? O dinheiro serve para sem isso, para dúvida melhorar a nenhuma. vida de todo mundo, não de um só. Isso. Essa ideia de coletividade também, que é muito dessa nova entrada de Urano em Aquário, que todo mundo está falando, né? Que tipo, a era de Aquário que vai chegar, mas a gente não vai assistir, mas esses ares de liberdade tem a ver com isso que você está falando. Dinheiro é liberdade também, né? Ele existe para te Uhum. dar liberdade. Dalton, quero te Exatamente. agradecer muito. Eu não sei, acho que a gente já cobriu tudo, todas as perguntas. A gente já falou Acho que sobre os sim. brasileiros, dos vilões, das emoções. Você quer dar alguma dica a Olha, mais? dicas. Vou dar uma dica aproveitando uma colocação que a amiga colocou aqui. Só estou vendo a frase final, não sei quem foi que colocou a última mensagem. Tem uma planilha com todas as minhas parcelas do cartão de crédito para saber o rombo que vem. Então, no curso que a gente vai ver semana que vem, mais importante do que saber o rombo do cartão é saber que o cartão é uma forma, é um meio de comprar. Mas o que está dentro daquela fatura? Estou gastando com roupa? É com transporte? É com presentes? É com o que eu estou gastando? Então, aí, muitas vezes, o cartão de crédito também camufla os nossos hábitos de consumo. Uhum. Isso é importante descobrir. Mas o mais importante, como dica das pessoas, é começar, você que está assistindo aí a gente hoje, parou esses minutos aí para esse papo que nós estamos tendo, é refletir. Se dinheiro para mim fosse uma pessoa, que pessoa seria essa? A partir desse simples exercício, você já vai começar a perceber como está a sua relação com o dinheiro. Seria uma pessoa que você conhece? Por qual razão? O que tem característica dessa pessoa? Se vê uma imagem de uma pessoa que você não conhece, essa imagem é uma imagem de uma pessoa agradável, de uma pessoa amiga, a linguagem dessa pessoa é uma linguagem boa, ou é uma coisa que você queria ficar distante que você não está? A partir desse simples exercício, você já vai começar a perceber como está a sua relação com o dinheiro. Se é uma relação amigável ou se é uma relação meio de querer manter distância. Isso. E então vamos estabelecer novas relações com o dinheiro, porque a gente precisa dele, mas também precisa saber usar ele direito, né? E perder o Uhum. medo, né? Acho que perder o medo de... A gente tem muito essa relação assim, de aversão, chega boleto. A vida não é só boleto. Tem uma camiseta que diz isso, eu adoro. A vida não é só boleto. É, Tem muitas coisas. A exatamente. vida, o boleto é só uma parte dela e ela não precisa necessariamente ser ruim, né? Basta que a gente domine um pouco. Então, e não ficar dominado por aquilo, né? É isso. Exatamente. Então, É minha isso gente, aí. vamos lá no Simpla se inscrever, no link na bio do Afluentes. Curso incrível com
Dalton Ferreira, Marcelo Felipe, terças e quintas, quer dizer, uma terça e quinta de cada mês. São 5 módulos de 2 aulas cada, 10 aulas ao todo. Podem comprar os 5 com desconto ou pode comprar avulso. Não é isso? Isso aí. E a Vai gente ser vai pela... vir direto ao ponto. Isso, e é Para ao poder ajudar as vivo, pessoas pela ao vivo. plataforma Zoom. E quem quiser vai receber o link. Quem se inscrever recebe o link no dia do evento. Isso aí. Pronto? Espero encontrar todos lá na terça-feira. Obrigada, muito obrigada, Dalton. Nos veremos em breve. Obrigada por nos ajudar a entrar no azul, começar esse ano, que todo mundo possa boiar. A gente fez um flyer com essa mocinha boiando, porque é exatamente essa sensação que a gente gosta de ter, né? Adorei. Tipo... Estou até com ele aqui aberto aqui para mim. Estou lá Isso, para inspirar, que a gente possa entrar inspirado, boiando no ano de 2021, que ele possa ser melhor para todo mundo. Obrigada, tá? E será, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Um beijo a você e a todo o público aí que esteve com a gente até agora. Nos vemos em breve. Tchau, gente. Tchau.